Olá, sou Marga Brizola e eu ajudo as pessoas a conquistarem a sua liberdade financeira. Neste vídeo, eu quero te trazer orientações de como você pode gastar menos do que você ganha, menos do que você gera de receita. Então, fica aí com o papel e a caneta na mão, né? E vai anotando os segredos, né? As orientações que eu trago para você colocar em prática imediatamente assim que você assistir esse vídeo, tá certo? Então, quando nós falamos em gastar menos do que geramos de receitas, menos do que nós ganhamos todos os meses, né? Menos do valor da nossa remuneração, do nosso prolabore, nós precisamos ter em mente que nosso padrão de vida, ele precisa estar, né, adequado ao que a gente produz de receita, ao que a gente gera de receita todos os meses. Então, é importante que a gente tenha essa clareza. Muitas vezes, a partir do momento que a gente faz esse levantamento, que a gente para refletir em que a gente está gastando, quanto a gente está gastando, de onde vêm as nossas receitas, quanto que entra de receita todos os meses, né? Qual é o valor do nosso salário efetivamente, e se a gente tem outras fontes de renda, de onde elas vêm e o quanto elas representam. É importante que a gente tenha em mente que talvez a gente precise fazer alguns ajustes, né? Ajustar o nosso padrão de vida. Então, o nosso padrão de vida, ele precisa estar de acordo com aquilo que a gente gera de receita. E ao a gente fazer essa adequação, né, ao a gente fazer este ajuste, nós vamos estar direcionando valor, né, direcionando a nossa receita para a realização de sonhos, para a realização de objetivos, né, que a gente definiu na nossa vida e que realmente são importantes para nós. Porque daqui a pouco você descobre, quando você faz essa análise, que você está gastando em algo que não é tão importante na sua vida. Então, quando você analisa, reflete sobre essa tua rotina de gasto, sobre essa tua estrutura financeira, você identifica que você está desviando dinheiro, desviando recurso financeiro para algo que não é o mais importante para você, para algo que realmente não é prioridade sua, mas que por uma falta de organização, por uma falta de planejamento, você acaba gastando no seu dia a dia sem se dar conta, né? Porque você nem percebe este movimento. Então, muitas pessoas sonham com a aquisição da casa própria, sonham em trocar de carro, né? Fazer uma viagem, quem sabe, mas elas nunca tiram isso da cabeça, quanto mais do papel, né? Elas nem colocaram no papel, elas estão isso só, estão com essa ideia aí só na sua mente, na sua cabeça. Então, aqui a sugestão é que você pense quais são as suas prioridades, né? Então, você analise quais são as suas prioridades, em que realmente você quer gastar o seu recurso, o que é importante para você, né? E você faça uma organização para que você consiga realizar esses objetivos, consiga conquistar esses objetivos, a realizar seus sonhos, para que você consiga, de fato, canalizar o seu dinheiro, canalizar o seu recurso financeiro para aquilo que realmente é prioridade na sua vida. Então, eu vou trazer para você aqui algumas atitudes que, se você colocar em prática diariamente, assim, na sua rotina diária, elas vão te fazer gastar menos do que você ganha. Então, a questão primeira aqui é você dar significado para o seu dinheiro, né? Então, defina o que é prioridade para você. Então, primeira questão, defina o que é prioridade para você. A partir de você definir o que é prioridade para você, você vai entender em que você precisa realmente focar
os seus recursos financeiros. Então, você vai entender que talvez você precise eliminar aqueles que seriam gastos desnecessários na sua vida e que talvez sejam os grandes responsáveis por você nunca ter conquistado aqueles sonhos, né? Ter realizado aqueles sonhos que estão há anos na sua cabeça. Talvez seja os responsáveis por você nunca ter conseguido poupar, né? Porque pode ser também estes gastos desnecessários o motivo pelo qual você nunca conseguiu poupar. Então, ter capacidade de poupança é um passo enorme, é um passo assim bem relevante nesse processo de você gastar naquilo que realmente é prioridade na sua vida. E para você ter este hábito da poupança, para você ter capacidade de poupança, é importante você gastar menos do que você gera de receita. Porque você só vai ter dinheiro para poupar, né? Dinheiro para realizar seus sonhos, dinheiro para gastar naquilo que realmente importa na sua vida, como comprar um imóvel próprio, como trocar de carro, como fazer uma viagem, se você tiver capacidade de poupança. E a capacidade de poupança está atrelado exclusivamente ao fato de você fazer sobrar dinheiro, isto é, gastar menos do que você gera de receita. Mas você só vai conseguir fazer isso se você definir prioridades, se você der um destino para o seu dinheiro. Então, meu convite aqui, nessa primeira atitude que você vai colocar em prática, é definir quais são as suas prioridades, ou seja, definir o destino do seu dinheiro. Então, antes de você sair cortando tudo, né? Antes de você sair registrando tudo, tá? Antes de você baixar uma planilha de Excel da internet e começar e querer começar a colocar a sua estrutura financeira dentro dessa planilha sem as devidas adaptações, primeiro pense, reflita, né, sobre o que realmente importa para você, né? O que realmente importa na minha vida? Dar mais qualidade de vida para minha família, trocar de carro, construir uma reserva de emergência, isso é algo que importa e isso é algo necessário. Que mais que pode ser? Eu quero ter um volume de dinheiro acumulado ao longo da minha vida produtiva para que quando eu me aposente eu tenha rendas passivas que complementem a minha aposentadoria, né? Ou para que daqui, quando eu tiver 60 anos, eu consiga reduzir a minha carga de trabalho e esse volume de dinheiro que eu acumulei complemente aí a minha renda, já que como eu vou reduzir a minha carga de trabalho, é provável que eu reduza também o meu salário. Então, definir o destino do seu dinheiro. Você não consegue poupar, você não consegue fazer sobrar dinheiro, né, para que você possa poupar, se você não definir as suas prioridades, se você não definir em que você quer gastar, né? Qual é o destino do seu dinheiro. Então, se você não tem um destino certo para o seu dinheiro, qualquer lugar serve, inclusive aqueles gastos totalmente desnecessários que depois que você fez, você se deu conta, mas que burrada eu fiz, né? Eu fui gastar em algo assim que era totalmente desnecessário, algo assim que eu nem vou usar tanto, né? Então, pensa nisso, reflita sobre isso e corra lá colocar em prática essa primeira orientação que eu trago aqui, né? Essa primeira atitude aí de você definir o destino do seu dinheiro, definir aquilo que é prioridade para você. A segunda atitude para você colocar em prática, que vai te ajudar aí nesse processo de gastar menos do que você ganha, né? Menos do que você gera de receita, faça um diagnóstico, né? Analise as suas receitas e as suas despesas. Identifique de onde vêm as suas receitas, quanto elas representam no seu orçamento, identifique para onde vai o seu dinheiro, tá? E em que você está gastando e qual é o valor desse dinheiro. Então, em que você está gastando e qual o valor desse dinheiro.
ter acesso a esta série de informações aí de forma clara, vão te possibilitar fazer os ajustes, vão te possibilitar modificar alguns hábitos, vão te possibilitar refletir antes de consumir, o que vai fazer com que você consuma de forma mais consciente também, porque a partir do momento que você tem isso à mão, tem uma clareza da sua estrutura financeira, você consegue consumir de forma mais consciente naquilo que realmente importa para você. Então, pense lá na ideia de uma TV por assinatura que você tem, né? Isso é algo que você consome, todos os itens que fazem parte daquele combo ali, né? Daquele pacote de TV por assinatura. Isso é algo que realmente você está usando na totalidade o que você paga? Ou será que tem alguns itens ali que você nem consome tanto, que poderiam estar fora do seu pacote e que talvez reduzisse o teu plano de assinatura? Pensa nessa questão. Outra dica aqui que cabe, que é a mesma lógica da TV por assinatura, é a ideia do pacote de telefone e do pacote de internet, né? Então, pensa aí se aquilo que você comprou, né, que aquilo que você está pagando todos os meses, você está consumindo. Se não, revise, veja o que você pode modificar para baixar o teu plano de assinatura de TV, o teu plano de internet, o teu plano de telefone. Pense sobre o quanto você consome de cada um desses itens, né? E se vale a pena você continuar pagando por algo que talvez você nem consuma tanto ou que você nem consuma nada, né? Então, quando você faz essa análise, você se dá conta dessas questões que você pode reduzir os seus gastos. Pense também, não sei se você tem o hábito ou não, mas muitas pessoas têm, por isso eu trago aqui, a ideia dos deliveries, né? De você pedir deliveries. Esses deliveries, eles podem ter uma frequência bem alta, que talvez seja desnecessária essa frequência. Você pode reduzir essa frequência, né? Quando você pede deliveries, né? Então, talvez seja interessante você, se você pede diariamente ou 2, 3 vezes por semana, peça uma só ou peça a cada 15 dias. Organize aí o que cabe no seu bolso, né? O que pode te auxiliar, de que forma o que você pode cortar no pedido, nos deliveries, pode te auxiliar a reduzir os teus gastos. Então, pensa o que você está disposto a abrir mão e que vai contribuir para que você gaste menos do que você gera de receita. Também a questão dos aplicativos, não sei como é que você usa, né? A questão de aplicativos de transporte, às vezes você pega aplicativo para ir trabalhar, às vezes você pega para ir num amigo, às vezes você pega aplicativo para ir para a escola. Então pense naquilo que é mais rotineiro e que talvez você consiga compartilhar esse aplicativo com alguém, porque daí acaba sendo mais em conta, pensando na ideia de trabalho, que é rotineiro, pensando na ideia de escola, né, que é mais rotineiro. Então, talvez isso você consiga compartilhar com alguém e você consegue reduzir esse gasto a partir do momento que você compartilha. Identifique na sua rotina se existe algumas compras que você faz desnecessárias. Mulher gosta muito de comprar roupa, e eu falo por mim, assim, que muitas vezes eu comprei roupa de forma desnecessária, né? Roupas, inclusive, que muitas vezes eu me dava conta que elas estavam no meu roupeiro com etiquetas que eu nunca tinha usado, né? Então, estas são experiências próprias, né? Experiências minhas, que eu compartilho com vocês, que são hábitos que eu modifiquei na minha vida e que fizeram muita diferença na minha estrutura, na minha organização financeira. Então, eu vou te dizer que talvez a partir do momento que você repense sobre a forma com que você consome, reflita antes de consumir, pode de fato fazer toda a diferença
na ideia, no teu propósito, né, de gastar menos do que você gera de receita. Então, pensa nos seus hábitos de consumo, gastos desnecessários que você tem feito. Eu dei o exemplo de roupa, mas isso pode acontecer com calçado, pode acontecer com brinquedos para crianças. Às vezes, não é necessário você ficar comprando tantos brinquedos, né? Às vezes você pode... Quem aí que tem criança pequena que em algum momento não se deu conta que muitos dos brinquedos que estão ali as crianças não brincam, tá? Eu tenho uma netinha de 3 anos e a lógica que a gente adota aqui em casa é de deixar alguns brinquedos para ela brincar, os outros a gente guarda. E quando ela enjoa daqueles uns ali, a gente troca, traz algumas novidades, vai inserindo algumas novidades, guarda outros e vai fazendo essa troca. Então, isso faz com que você não fique comprando brinquedo toda hora, todo momento. Então, é um gasto que eu posso evitar. Inclusive, não é que eu estou evitando simplesmente porque eu quero organizar as minhas finanças ou porque eu quero pagar uma dívida ou porque eu quero, enfim, construir mais rapidamente a minha reserva de emergência. Não é nem por isso, é porque de fato são gastos desnecessários. É porque de fato são gastos que consumo desnecessários, que eu estou prejudicando o meu bolso e também estou prejudicando o planeta, porque a partir do momento que eu acabo consumindo de forma, assim, bem inconsciente, sem refletir sobre, eu acabo contribuindo para o aumento da geração de lixo, né? Então, eu estou prejudicando também o meu planeta. Então, como cidadã, eu tenho essa responsabilidade também de consumir de forma mais consciente. Eu vou estar ajudando o planeta e vou estar ajudando o meu bolso. Então, pensa nessa atitude, né? E coloque em prática aí nas suas rotinas, no seu dia a dia. É claro que você não precisa sair cortando tudo, até porque dinheiro não é só para pagar contas, dinheiro não é só para eu investir, né? Para eu pensar lá na minha aposentadoria. Tenho que viver o meu presente, porque a única coisa certa que nós temos na vida é o nosso presente. Então, em alguns outros vídeos eu já falei, já fiz alguns posts aí, dando para vocês um método que eu utilizo, uma técnica que eu utilizo aqui, que eu encontrei aí nas literaturas sobre educação financeira, que agora não vou me lembrar quem é o criador da técnica, mas, enfim, vocês podem pesquisar e ver aí, ou uma hora dessas eu trago quem é o criador aí, faço um post trazendo quem é o criador dessa técnica, que é a técnica 50-30-20, tá? Onde eu gasto 50% da minha renda em gastos prioritários, 30% nos não prioritários e 20% eu destino para as prioridades financeiras, tá? Então, eu costumo dizer que 80% da minha renda eu gasto com o meu presente, eu vivo o meu presente com 80%, é uma baita parcela da minha renda, tá? Que de forma organizada dá tranquilamente para isso. E 20% eu destino para eu ter tranquilidade no meu futuro, porque apesar dele ser incerto, ele pode acontecer. E se acontecer, eu não quero ter dores de cabeça lá na frente. Então, eu preciso estar preparada para o meu futuro também, para o imprevisto, né? Eu preciso estar preparada para manter a minha qualidade de vida, para manter o meu padrão de vida quando eu tiver uma idade mais avançada, quando eu depender talvez mais de cuidados médicos, mais de medicamentos, um plano de saúde mais caro, né? Que é quando a gente tem uma idade mais avançada, isso tudo aparece, né? Com maior volume, né? Esses gastos, principalmente de saúde e bem-estar mesmo, né? Então, a ideia é que você utilize 80% para viver o presente e 20% para ter tranquilidade no seu futuro. Então, às vezes, basta você limitar alguns gastos, basta você limitar algumas despesas. Isso já pode ser o suficiente para você gastar menos do que você gera de receita. Então, pensando nessa ideia, a ideia é que você consiga fazer sobrar no teu final de mês lá 20% das suas rendas para você
destinar suas prioridades financeiras. Então, essa aqui é a nossa sugestão, né, para que você tenha um número, para que você tenha uma meta para você mirar, né, para você alcançar. E lembrando que esses 20% para viver o futuro, para ter tranquilidade no futuro, são destinados às suas prioridades financeiras, que é aquela destinação do seu dinheiro que eu iniciei a nossa fala aqui falando para vocês, né? Falando enquanto atitudes, a primeira delas seria você dar um destino para o seu dinheiro. Então, esses 20% você vai colocar e vai colocar nesse destino para o seu dinheiro aí. Então, a ideia aqui, a sugestão aqui, é que você consiga organizar as suas finanças de modo que você possa poupar, de modo que você possa introduzir nos seus hábitos, nas suas rotinas diárias, na sua organização financeira, o hábito da poupança. Quando eu falo em poupança, não é simplesmente você pegar o teu dinheiro e colocar lá na poupança. Não, é fazer sobrar, gastar menos do que você produz, do que você gera, menos do que você ganha todo mês, né? Então, gastar menos do que você ganha faz com que você tenha sobras no final do mês, no final do período. E estas sobras você vai fazer as destinações que você definiu lá na nossa primeira orientação, né? Quando a gente iniciou esse vídeo. A terceira atitude que você pode colocar em prática aqui é planejar o seu futuro. Então, não basta quitar dívidas, é preciso você não se meter em novas dívidas, porque a partir do momento que você pega lá um dinheiro que você fez sobrar e quitou dívidas, e você não mudou esse hábito de contrair dívidas, esse hábito de enxergar alguma coisa, comprar e colocar no cartão de crédito, parcelar no boleto, enfim, né? Não sei que forma você compra aí. Então, pensa na possibilidade de modificar, de ajustar este teu comportamento, de ajustar este teu hábito, tá? Pensa se realmente você precisa daquilo que você enxergou e quer comprar. Pensa se você pode pagar à vista, tá? Pensa nessa possibilidade de pagar à vista, não parcele, né? Você vai evitar dores de cabeça mais tarde. Se você for parcelar, você vai ter dinheiro para pagar. Então, avalie essas questões. Então, não basta você quitar dívidas, você tem que modificar a tua forma de consumo, o teu hábito de consumir, porque isso vai fazer com que você realmente quite as dívidas e não contraia novas dívidas. Então, não adianta você quitar e fazer novas dívidas. Então, para isso, você tem que pensar em proteger o seu futuro contra os gastos inesperados, né? Então, a ideia da reserva de emergência, ela te ajuda a te dar mais tranquilidade quando acontece o imprevisto, quando acontece o eventual, quando acontece o inesperado. Então, a gente pode, né? Ninguém tá isento de ter uma situação de imprevisto na vida, né? Uma doença. Então, às vezes você precisa gastar mais com medicamento, você vai ter que pagar um especialista, vai ter que pagar alguns exames, né? E da onde você vai ter dinheiro se você não tem uma reserva de emergência? Então, a reserva de emergência, que faz parte lá daqueles 20% que eu falei das prioridades financeiras, ela vai te ajudar a você ter mais tranquilidade quando o imprevisto acontecer, né? Que queira ou não é no seu presente, mas pode ser ali no seu futuro, um futuro próximo, inclusive. Então, é importantíssimo você ter essa reserva de emergência. Então, isto pode te ajudar no sentido de você passar por esses momentos de forma mais tranquila, porque ter alguma coisa, uma doença ou a perda de um emprego, já é ruim a questão em si. Imagina se você não tem dinheiro, se você não tem da onde tirar. Então, aqui a minha orientação é que você coloque em prática esta atitude de planejar o seu futuro, né? Pensando na sua reserva de emergência, pensando
na importância de quitar dívidas e não contrair novas dívidas, pensando em um cronograma para quitar essas dívidas, não saia simplesmente quitando dívidas, né? Pense, organize, estruture e hierarquize, né? Defina prioridades para quitar dívidas. Quais são as dívidas mais importantes? Eu também vou fazer um post uma hora dessas para falar das prioridades, como é que você prioriza a quitação de dívidas, o que você considera para ir quitando as dívidas e como é que você organiza esse cronograma aí para quitar as dívidas. Então, essa também é uma questão importante para você considerar. E outra questão aqui na ideia de planejar o futuro é que você destine parte da sua renda para você fazer investimentos, para você ir acumulando um montante, né? E que esse acúmulo de dinheiro que você vai fazendo todos os meses, que você vai investindo, que você não vai retirar, né? Que você só vai guardar, possa te ajudar lá quando você se aposentar, quando você tiver 60, 65 anos, que você possa usar este valor que você acumulou ao longo da tua vida, né? Ao longo da tua fase produtiva, digamos, que você estava mais ativo no trabalho, né? Trabalhava mais tempo por dia e tal, eles te gerem uma renda passiva, e essa renda passiva complemente aí a sua renda, que pode ser da tua aposentadoria, já que talvez seja a tua opção se aposentar, né? Parar de trabalhar e ter o valor ali da previdência que você pagou, ou do teu INSS, enfim, né? Como você vai se aposentar. Ou ainda talvez possa ser que você continue trabalhando, mas com horas reduzidas. E quando você reduz as horas, pode ser que também venha a redução do teu salário. Normalmente é isso que acontece, né? Eu reduzo a carga de trabalho, vai vir redução do meu rendimento, da minha receita, né? Então, receita reduzida a partir da minha carga de trabalho, ou receita zerada, né? Que daí acontece só o valor que eu recebo da aposentadoria, mas ela é complementada por essa renda passiva originada desse montante que eu fui guardando ao longo da vida, né? Por longos anos aí, e aí agora ela está complementando, então, a minha receita, de modo que eu não precise diminuir o meu padrão de vida, de modo que eu consiga continuar mantendo aquele padrão de vida que eu sempre tive ao longo da minha vida. Então, eu continuo mantendo aquela qualidade de vida que eu tinha quando eu estava na minha vida ativa de trabalho, né? Então, isso é uma questão que eu posso pensar que essa questão do planejar o meu futuro vai me beneficiar nesse sentido. Então, aqui, a ideia é que esta atitude, né, ela te ajude no sentido de que você consiga ter essa tranquilidade no futuro. A quarta atitude que, se colocada em prática nas suas rotinas, no seu dia a dia, pode te ajudar a gastar menos do que você gera de receita, é você não se comparar com outras pessoas, né? Você não fazer gastos só porque outras pessoas também fazem aqueles gastos. Você não ir a alguns lugares só porque algumas pessoas vão. Você não frequentar restaurantes, ou enfim, lugares que, de fato, o teu orçamento não comporte. Lembrando, assim, que a ideia de você ter um padrão de vida adequado à sua renda passa também por essas questões. Você não sabe qual é a renda daquela pessoa que faz tudo isso, você não sabe como está a organização financeira dela, talvez esteja toda bagunçada e ela não se importe com isso. Então você tem que pensar o que para ti é importante, o que você quer para você. Porque para algumas pessoas, estar endividado não tem muita importância, né? Elas não se preocupam muito com isso. Mas outras pessoas adoecem. Outras pessoas, elas perdem a produtividade delas quando elas estão endividadas, quando as suas finanças estão desorganizadas, quando elas não sabem para onde está indo o seu dinheiro, né? Então, pensa como é você. Pensa em você, né? E a tua estrutura de gastos tem que ser adequado à vida que você quer, ao que você deseja,
ao destino que você quer dar para o seu dinheiro, o que realmente importa para você. E foca naquilo que realmente importa para você. Não se preocupe com o que os outros fazem, com o que os outros dizem, da forma com que os outros agem, né? Não se compare aos outros. Pense que você é você, os outros são os outros e o que eles fazem não interessa para você, né? Interessa para você saber como é que você vai organizar os seus gastos, como é que você vai gastar para que esses gastos caibam nas suas receitas e para que você consiga poupar, para que você consiga fazer sobrar parte da tua receita para viver o futuro. Lembre que a sua meta vou gastar no máximo 80% das minhas rendas, das minhas receitas para viver o hoje e 20% para eu ter tranquilidade no futuro. Então é isso que eu sugiro aqui para vocês, né? No sentido que vocês consigam organizar a vida de vocês de modo que o padrão de vida que vocês levam, né, ele caiba nas receitas que vocês geram. Caso você queira gastar mais, talvez você precise, então, se esse é teu objetivo, né? Tem itens, tem gastos que eu quero fazer e eu não abro mão, então, quem sabe você vai precisar de rendas extras, quem sabe você vai precisar modificar a tua estrutura de receita, vai precisar ter uma estrutura de receita maior, vai ter que ter uma receita maior para que você consiga subir o teu padrão de vida. Do contrário, você vai ter que adequar esse teu padrão de vida àquilo que você está gerando de receita. Então, pense nessa ideia. Gastos menores do que receita. Para isso, tem ajustes que você precisa fazer. E esses ajustes, muitas vezes, de comportamento, né? Analisando aquilo que realmente importa para você. Em outros momentos também eu já mostrei para vocês, já falei para vocês da importância de você categorizar estes gastos, né? Então, faça isso, coloque em prática essas atitudes e me conta aí o que funcionou na sua rotina, na sua organização financeira e se você conseguiu gastar menos do que você gera, do que você produz de receita, tá certo? Tchau, tchau, pessoal, até mais!